Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Como eu havia prometido, eu vou deixando vocês informados de tudo o que está acontecendo, né? Bom, a reforma da Previdência, que foi aprovada dia 13 de novembro de 2019, ela tem muitos projetos pendentes, né? Então, o plano de endurecer as regras de cobrança dos grandes devedores, por exemplo, nem sequer avançou o primeiro passo no Congresso. Então, esse era um dos 4 pilares da reforma apresentada pela equipe econômica no início de 2019. Além disso, ainda não foi apresentado o projeto de lei de responsabilidade previdenciária, cujo objetivo é incentivar que estados e municípios façam adesão à reforma e adotem medidas para controlar os gastos com aposentadorias e pensões dos servidores. Outro ponto sem conclusão é a criação de regras claras para aposentadorias especiais, como de vigilantes, né? Um assunto que foi negociado com o Senado em outubro do ano passado. Então, no início do governo, o ministro Paulo Guedes ele enviou ao Congresso um pacote de propostas legislativas para reestruturar a Previdência Social, cujo aumento das despesas, né, pressiona os gastos públicos. E o pilar da reforma foi a emenda constitucional com os novos critérios de aposentadorias e pensões. Então, a gente teve um retrocesso nos direitos sociais, né, diga-se de passagem. Além disso, foram aprovadas as propostas de reforma voltada para os militares, né, que foi muito mais branda do que a dos civis. E teve também a aprovação do pente fino nos benefícios do INSS, do Instituto Nacional de Seguro Social, que busca coibir fraudes. E o 4º eixo do pacote previa medidas para acelerar a recuperação de dívidas com a Previdência em uma estratégia para neutralizar discursos contrários à reforma. Então, a oposição e alguns economistas argumentavam que antes de endurecer as regras para a aposentadoria, era necessário cobrar os devedores. Então, em uma das frentes, o governo quer classificar e criar mecanismos de combate aos chamados, né, devedores contumazes. Então, pelo texto, esse devedor é o que mantém uma dívida igual ou superior a 15 milhões por mais de um ano, com a prática de algum tipo de fraude. Então, a proposta é traçar ações específicas para atacar o devedor contumaz, algo que não é previsto na legislação atual. Então, isso pode representar uma arrecadação superior a 30 bilhões em 10 anos. Apesar do impacto financeiro ser pequeno, né, em relação ao pacote que já foi aprovado, né, que deve gerar uma economia de mais de 1 trilhão em uma década, o governo quer concluir a votação desse projeto pendente. Então, segundo o Ministério da Economia, a análise desse projeto foi prejudicada pela crise do coronavírus, que aconteceu esse ano. Então, em relação à lei de responsabilidade previdenciária, o governo diz que a proposta ela deverá ser apresentada em breve, mas não deu um prazo exato. Então, um dos itens em estudo prevê que, se o governo federal, estadual ou municipal conceder um aumento salarial a servidores, a medida ficará condicionada ao impacto nas contas da Previdência. Então, assim, será criada uma barreira indireta a reajustes, principalmente porque os salários
dos servidores ativos servem de base para a aposentadoria de muitos inativos. Então, em acordo firmado com o Senado, o governo apresentou em outubro do ano passado um projeto de lei que cria regras especiais de aposentadoria para profissionais expostos à alta periculosidade, como vigilantes armados e guardas noturnos, por exemplo. Então, hoje, não há requisitos diferenciados de aposentadoria para categorias com grau de periculosidade, mas é comum que esses profissionais eles entrem na justiça, uma vez que, por causa da periculosidade, têm direito de se aposentar mais cedo. Então, o objetivo do projeto é deixar claro na lei quais são as situações em que o trabalhador ele pode pedir antecipadamente o benefício por causa das condições de trabalho. Então, isso reduziria a disputa judicial. No entanto, o texto que traz regras ligadas à emenda constitucional da reforma da Previdência também não avançou. E o Senado, ele quer ampliar a lista das categorias beneficiadas. Então, com isso, a tramitação travou. Apesar da aprovação da reforma da Previdência no ano passado, o Brasil caiu 3 posições em 2020 no ranking do Índice Global de Sistemas Previdenciários. O país ficou na 26ª colocação de um total de 39. Então, a reforma aprovada, apesar de ampla, ela não deve ser suficiente para saciar a fome do governo. Então, por isso, uma nova reforma deverá ser feita nos próximos 5 anos. Vão querer mudar o sistema de aposentadorias no Brasil para capitalização, no qual cada trabalhador faz a própria poupança. E depois vão morrer de fome, que nem aconteceu no Chile, onde as pessoas elas se aposentavam com 1/4 do salário mínimo, por exemplo. Então agora, se o objetivo da reforma da Previdência era impedir que o brasileiro se aposentasse, a meta foi atingida com sucesso. Atrasou o plano de muitas pessoas que estavam chegando próximo aos anos exigidos pela legislação. Eu vi muitas pessoas com lágrimas nos olhos porque elas aceitaram um emprego no passado que era sem carteira assinada. Outros não conseguiram pagar o INSS. Então, para o autônomo, muitas vezes a situação aperta. E entre pagar contas para pagar o colégio e ter que pagar o INSS, eles acabam ficando anos sem recolher o INSS. Outro desespero foi quem estava a dias de entrar na regra dos pontos, que a pessoa teria a possibilidade de se aposentar de forma integral, sem o desconto do fator previdenciário. Então, de forma geral, a reforma prejudicou muitos segurados e outros, como segurados facultativos, eles acabaram deixando de contribuir, ou até mesmo eles diminuíram o valor das contribuições porque eles não confiam mais no sistema, porque a reforma ela trouxe alterações nas regras de acesso, de cálculo dos benefícios, mas pouco mudou o atendimento de quem depende do INSS. Então, após a publicação da emenda constitucional, a aposentadoria ela passou a ter idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, para quem entrou no mercado de trabalho depois da reforma, depois da mudança. Então, os segurados que trabalhavam e contribuíam com o INSS têm 5 regras de transição para as aposentadorias, por idade e por tempo de contribuição. Então, novas normas de cálculo e alterações nas pensões por mortes também ocorreram e nos benefícios por incapacidade. As dificuldades para se aposentar foram sentidas imediatamente após a reforma e os sistemas da Previdência pararam de funcionar em novembro para serem adaptados às novas regras e só voltaram a liberar benefícios em abril, tá? Então, no início da pandemia de coronavírus. Em dezembro de 2019, a fila de espera pela aposentadoria ultrapassou 2 milhões de pedidos. Então, os dados do INSS mostram ainda que, desde a implantação da reforma
até o início de novembro de 2020, foram concedidos 3.800.000 benefícios entre aposentadorias, pensões e auxílios. Os sistemas não detalham quantos foram por regras antigas e quanto entraram nas normas, nas regras de transição da reforma. Então, a média de solicitações por mês é de 800.000 pedidos. Os atrasos frustraram expectativas de todos que esperavam mais agilidade. E uma das críticas está na demora da regulamentação. A publicação do decreto 10.410, que regulamentou não só a reforma, mas a legislação previdenciária, ela ocorreu apenas em 1º de julho. Então, a gente tem pontos que não ficaram claros nem na emenda constitucional, nem na regulamentação e que dificultam o planejamento previdenciário. Então, são regras obscuras que dependem de interpretação. E o sistema antigo, ele tinha o decreto 3.048 de maio de 1999, que entra nos mínimos detalhes, e não há decreto equivalente para as novas regras. Existem dispositivos das leis federais que não estão em consonância com a nova ordem, ou seja, o legislador ele não tomou providências subsequentes para essa nova ordem constitucional que fosse implementada. Então, uma reforma dessa grandeza, ela não deveria ser regulamentada por decreto. A gente tivemos mudanças muito bruscas nas regras de cálculo, para as quais não houve transição. Então, antes da reforma, o cálculo da média salarial para ter o benefício considerava os 80% maiores salários, dando a opção de descartar os 20% menores, o que poderia aumentar o valor final. Agora, o descarte é uma opção de poucos. Em geral, o cálculo é feito com 100% dos salários desde julho de 94. Então, os pontos negativos da reforma, da Previdência para aposentadoria por idade. Então, a idade das mulheres será acrescida de 6 meses a cada ano até atingir 62 anos de idade. Os homens, 65 anos de idade, não mudou. E o valor do benefício mudou, que esse é o ponto mais prejudicial da reforma previdenciária, que é o valor mensal do benefício. Então, muitas pessoas focam nas mudanças para a idade. E elas acabam esquecendo um ponto muito importante, que é o valor do benefício mensal. Então, a fórmula de cálculo com a reforma previdenciária na aposentadoria por idade, ela piorou. Isso porque será 60% da média aritmética de todos os seus salários, com um acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição, para aqueles que possuírem mais de 20 anos de contribuição, no caso dos homens, e 15 anos de contribuição, no caso das mulheres, até o limite de 100%. Antes da reforma, o cálculo descartava as 20% menores contribuições do segurado, o que em muitos casos melhorava muito o valor do benefício. Então, quando você realiza a média aritmética utilizando a totalidade das contribuições após 7 de 94, por mais que pareça ser melhor, acaba em muitos casos com o valor da aposentadoria menor, muito menor. Mas lembrando que se você tinha o direito adquirido antes da reforma previdenciária, é bom você fazer uma simulação de diferença de cálculos da sua aposentadoria pré-reforma e pós-reforma. Então, assim, você tenta buscar o melhor benefício. E além de prejudicar os mais pobres, essa mudança também afeta com mais força as mulheres. Em 2017, 62,8% delas se aposentavam por idade, contra 37,2% dos homens. Sendo que agora as mulheres, elas vão demorar mais para se aposentar por causa do aumento da idade. E agora a gente vai falar um pouquinho da aposentadoria especial, Com as novas regras, como é que ficou essa aposentadoria especial? Ainda é possível pedir? Bom, antes da reforma, que começou a valer em 13 de novembro de 2019, o segurado que ficou exposto a agente nocivo à saúde conseguia converter esse período de trabalho em aposentadoria especial.
a cada ano trabalhado com atividade insalubre, esse profissional contabilizava 1,4 ano no caso dos homens e 1,2 no caso das mulheres, né? Então, hoje passa a ser obrigatória a idade mínima que antes não existia e também não é mais possível converter o período trabalhado após 13 de novembro de 2019 de especial em comum. E são 3 regras de transição para concessão de aposentadoria especial. 66 pontos, né, que é o somatório de idade com tempo de trabalho na atividade especial, para atividade especial em minas subterrâneas, por exemplo. Nesse caso, são contabilizados 15 anos de tempo de contribuição. 76 pontos, somatória da idade com o tempo de atuação na atividade especial. Então, para quem trabalhou, por exemplo, com amianto ou em minas, então, nesses casos, contabilizados 20 anos de tempo de contribuição em atividade especial. E 86 pontos, que é a somatória da idade com o tempo trabalhado em atividade especial para quem atuou com agentes prejudiciais à saúde, por exemplo, profissionais da saúde, trabalhadores expostos a ruído, frentistas, quem trabalha em câmera fria, entre outros. Então, para esse público, são computados os 25 anos de tempo de contribuição. Bom, como é que você vai obter a aposentadoria especial no pós-reforma? Basicamente, existem 4 situações nas quais o trabalhador pode solicitar a aposentadoria especial. A conversão do período especial em comum, trabalhado antes de 13/11 de 2019. Aposentadoria especial para quem trabalhou por 15, 20 ou 25 anos, variando de acordo com a atividade, exposto a agente nocivo à saúde, antes da reforma. Ou aposentadoria especial para quem começou a trabalhar antes de 13/11 de 2019 e ainda não cumpriu requisitos da legislação anterior, mas cumpre a somatória de idade mais o tempo trabalhado de forma especial. Então, através das regras de transição. E a aposentadoria especial sem as regras de transição e, portanto, precisa cumprir a idade mínima, que varia de 55 a 60 anos. Se aplica aos trabalhadores filiados ao INSS, a partir de 13/11 de 2019, eles terão regras no benefício. E além do tempo mínimo de trabalho na atividade em que está exposto a condições prejudiciais, o segurado deverá ter idade mínima. Exposição de 15 anos, a idade mínima será de 55 anos. Uma exposição de 20 anos, a idade mínima será de 58 anos. E a mais comum, que exige a exposição de 25 anos, agora terá a idade mínima de 60 anos. Diferentemente das regras de acesso, as mudanças para calcular o valor do benefício, elas foram imediatas, ou seja, entraram em vigor com a publicação da reforma. Então, nesse caso, não houve regra de transição. Antes da reforma, o INSS utilizava os 80% maiores salários de contribuição após julho de 94, que foi a data de início do Plano Real. E os 20% menores eram descartados. No benefício especial, não havia incidência do fator previdenciário, ou seja, o segurado recebia 100% da média salarial sem nenhum desconto. Então, para as pessoas que adquiriram o direito ao benefício a partir de 13 de novembro de 2019, o cálculo mudou completamente. Primeiro, a gente teve alterações no cálculo da média salarial, que passou a se considerar 100% dos salários desde julho de 94. E nesse caso, os 20% menores não são mais descartados. Após chegar à média salarial, o INSS aplica um redutor que é de 60% sobre a média para quem tem o tempo mínimo de contribuição. E o percentual sobe 2% a cada ano extra de pagamento ao INSS. No caso dos homens, o percentual sobe a partir dos 20 anos de contribuição. E no caso das mulheres, o aumento começa a partir de 15 anos de contribuição.
Então, é bem complicado isso, né? Então, conclusão, a reforma previdenciária, ela piorou para as contribuições, principalmente no quesito valor de aposentadoria. Por isso, ela irá abalar muitas pessoas que trabalharam a vida toda esperando um momento que pudessem usufruir do salário de aposentado, né, da aposentadoria, para poder viajar, relaxar, fazer outros planos. Então, resumindo, essa reforma da Previdência, ela também foi prejudicial para o seu salário de benefício, porque além de aumentar o tempo de contribuição e exigir uma idade mínima, ela piorou muito a situação. Agora, imagina quando você deixa de ganhar na hora de se aposentar. Então, por isso, você tem que ter todo o cuidado na hora que você for fazer o seu planejamento para aposentadoria. Porque se você for correndo no posto e pegar o primeiro salário, como a gente sempre viu acontecer, a pessoa pega, vai lá, eu não sei se dá, eu vou fazer a conta, eu vou pedir pro funcionário, eu vou dar entrada, se der, deu, se não der, paciência. Não é mais assim. A gente tem várias formas de você ter acesso a uma aposentadoria, várias regras de transição, que se você não tomar muito cuidado, você vai se prejudicar. E agora também, para quem você imagina um médico, você obrigar um médico a somente se aposentar com 60 anos de idade. Você só vai tirar essa pessoa de um hospital com 60 anos de idade. Agora, nessa época que a gente teve, eu estou dando exemplo de médico, mas tem em todas as profissões. Mas o médico, o enfermeiro, aquela pessoa que está dentro do hospital, o atendente, a gente está vendo o que está acontecendo. Quantos enfermeiros, quantos médicos não morreram com o coronavírus? Porque eles estão na linha de frente. Mas antes do coronavírus, a gente já teve vários outros problemas. Então, essas pessoas, elas são as primeiras. E agora, você obrigar uma pessoa dessa ficar até 60 anos para poder se aposentar é muito cruel. É muito desumano. Porque você vai deixar a pessoa, uma dessa, ela morre. Quantos médicos não morreram? E quantos médicos até acabaram abandonando a profissão porque falaram, não, chega, não vou, eu vou morrer aqui. Então, essa reforma foi muito cruel, foi muito prejudicial e a gente sabe que vem outras, né? Virão outras reformas por aí. Não vai parar só nisso. Então, quando você faz um planejamento, você precisa levar tudo isso em conta. Desde outras reformas que poderão vir, valores, você tem que tomar muito cuidado. E o site do INSS é uma bagunça. Você entra lá, você não consegue entender absolutamente nada quando você pode fazer a simulação. Que a simulação é somente 5 anos antes de se aposentar. Então, muito cuidado com a decisão que você for tomar. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje, né? Vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.